Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido a amada igreja a que abra sua cópia da Sagrada Escritura. Esse vai ser fácil de achar, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, o livro dos princípios. Eu farei a leitura do texto, peço que os irmãos acompanhem com atenção. Então está escrito assim na palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus parava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Oremos. Pai, a tua palavra foi lida e nesse momento ela será exposta. Sem o teu auxílio, sem a ação do teu Santo Espírito, os meus esforços serão inúteis. Sem o trabalho do teu Santo Espírito no nosso coração, nada fará sentido. Por isso nós clamamos a Ti. Ajuda-nos, Senhor. Abra o nosso coração. Faça do nosso coração um solo fértil para a Tua palavra. Ajuda-nos na nossa incredulidade. Ajuda-me, Pai, na transmissão fiel da Tua santa palavra. É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, então hoje nós damos início a uma nova jornada nas exposições bíblicas aqui nos nossos cultos dominicais. Nós começaremos uma jornada que eu não faço a menor ideia de quanto tempo durará, mas que a intenção é fazer a pregação de Gênesis 1 a 11 com alguns textos selecionados, né? E vocês me conhecem, vocês sabem o quão criativo eu sou, e por isso a série chama O Princípio de Tudo. Né? Eu fiquei semanas pensando nesse título e consegui sair com o título O Princípio de Tudo. E eu quero compartilhar com vocês que eu estou muito animado. Estou muito animado de começar essa série, porque eu entendo que os ensinamentos contidos no livro de Gênesis são fundamentais para a minha fé, para a sua fé e para a vida da nossa igreja. E basta você pensar o mundo em que nós vivemos. Basta nós olharmos ao nosso redor para nós percebermos que nós vivemos num mundo em conflito. Ao olhar ao nosso redor, fica muito fácil nós vemos os conflitos de guerras, as tantas disputas, as tantas divisões, não só aqui em Portugal, como no Brasil, Estados Unidos, e mundo afora. Entretanto, existe um tipo de conflito pouco lembrado e quase sempre perdido na vida da igreja. O conflito de cosmovisões. Esse conflito está ligado à realidade enfrentada no mundo das ideias e das crenças. Cada religião, seja ela qual for, seja o ateísmo, agnosticismo, budismo, catolicismo, cientificismo, islamismo, hinduísmo, marxismo, cristianismo, ou qualquer outra religião, proporá uma forma de se enxergar o mundo, proporá a você uma cosmovisão. Vivemos em um mundo com cosmovisões em conflito. Desde o surgimento do iluminismo, o mundo ocidental tem sido atacado com uma proposta que tenta remover Deus do imaginário coletivo, que tenta remover Deus do mundo que Ele mesmo criou. Ao longo de mais de 340 anos, muitas pessoas foram escravizadas por essas ideias. Ouso dizer que boa parte das pessoas que se dizem evangélicas abraçaram uma cosmovisão que tenta excluir Deus da sua realidade, que tenta excluir Deus da forma
como eles vivem. E por isso, sem perceberem, acabaram por adotar uma visão ateísta. Dizem seguir a Deus, mas que na prática é um Deus do seu imaginário. É um Deus conforme os seus desejos, um Deus que agrada e satisfaz os desejos do seu coração. É um Deus que nada tem das Escrituras, um Deus contrário às Escrituras. Sem perceber, os cristãos, então, têm abraçado crenças e valores que são contrários à vontade de Deus. Em áreas como sexualidade, emoções, sentimentos, família, educação de filhos, dinheiro, a crença cega na ciência, conceitos sobre humanidade e sobre vida, entre tantas outras áreas que eu poderia seguir listando. Um exemplo fácil de ser percebido é o exemplo da ciência. Qualquer pesquisa que for apresentada com um pseudo pressuposto acadêmico, que seja contrário aos valores cristãos, ou qualquer coisa que seja um princípio bíblico, será rapidamente abraçado pela academia, será rapidamente abraçado pelas redes sociais, em alguns momentos será rapidamente abraçado dentro da vida da igreja. Eu dou exemplos para vocês, vocês estão meio cansados de ouvir alguns exemplos. Eu lembro que na minha infância, um dos grandes debates que existiam e a forma como a ciência, a pseudociência, interferiu, foi com um surgimento cada vez maior de homossexuais, de pessoas que decidiram adotar o padrão de sexualidade contrário às Escrituras, que resolveram adotar o pecado da homossexualidade. E eu lembro que uma das tentativas da ciência foi dizer que aquilo era uma questão genética. Estava no DNA, mas que com um projeto genoma, com um mapeamento do DNA, eles achariam então o genoma, o DNA, o cromossomo da homossexualidade. E eu posso te dizer que já foram 30 anos e nada foi encontrado. Por quê? Porque a Bíblia não chama isso de um problema genético, ela chama de pecado. Um outro problema, um pouco menos tenso, eu lembro que na minha infância, também, caminhando para a adolescência, existe um debate da quantidade de ovos que é saudável você comer por dia. Uma época, 2 ovos por dia. Daí depois eu estou falando, você comer 2 por dia, meu amigo, você vai morrer com 30 anos, no máximo 5 por semana. E hoje a gente tem pessoas comendo 40 ovos por dia e estão vivas e mais em forma do que nós. E parte dessa disputa e parte na cessão, na adoção desses valores, acontece por parte daqueles também que se dizem cristãos, sob o argumento da Bíblia ser um livro antigo, com conceitos antigos ou então ultrapassados. Ou então, de uma forma de dizer, veja bem, não é bem assim que está escrito, você está sendo muito radical, você é meio fundamentalista, você é um xiita cristão. Ou então, precisamos interpretá-la com lentes modernas. Aqueles que escreveram não entendem o mundo como ele funciona. E por isso, então, nós precisamos pegar a evolução do dito conhecimento da humanidade e olhar para as Escrituras e atualizá-la na maneira como nós analisamos. Ou então, como diria um herege da modernidade da nossa época, vamos atualizá-la. Vamos chamar Deus de mãe e assim por diante, sem dar nomes. Então, em muitos momentos, dentro da igreja, vai existir inclusive uma equiparação da ciência e da Bíblia. Uma equiparação daquilo que Deus diz e aquilo que o homem diz. Em alguns momentos, a ciência será colocada, inclusive dentro da igreja, acima daquilo que Deus diz. E veja, não me levem a mal. Eu não sou negacionista, eu entendo que a ciência tem um papel importante. Deus usou a ciência para que eu esteja vivo aqui hoje. Foram antibióticos e coisas que fizeram com que eu não perdesse minha perna, foram antibióticos que não me fizessem que eu morresse na minha infância. Eu uso tecnologia, eu sou formado em ciência da computação, então tenho 0 problema com isso. Mas o problema é que nós precisamos entender que a verdadeira ciência jamais, se você não ouviu, jamais contrariará a palavra de Deus. É da palavra de Deus, dos princípios de Deus, na maneira como Deus manda nós enxergarmos o mundo, que procederá a verdadeira ciência. E a história nos mostra isso.
Porque os grandes cientistas da história, não os picaretas de hoje em dia, tinham princípios cristãos. Através dos mais diversos meios e mídias, a pressão para adotarmos valores não cristãos vem fantasiada de intelectualidade, de poder, de evolução em relação a conceitos e valores ultrapassados. Você pode escolher e nomear outras formas como essas cosmovisões têm sido inculcadas na nossa vida. Nós vivemos, definitivamente, um período de escravidão intelectual. Agora, o que tudo isso tem a ver com Gênesis? O que isso tem a ver com a série de exposições que nós começaremos? E para isso nós precisamos voltar aproximadamente para o século XV, antes do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo ter nascido. Nós precisamos voltar no tempo e voltar então para quando Moisés escreve o livro do Gênesis. Para quando Moisés, após a libertação da escravidão no Egito, após Moisés, usado por Deus para conduzir o povo para fora da escravidão, ter aberto o Mar Vermelho, enquanto esse povo está no deserto, esperando para entrar na Terra Prometida, é que Moisés escreve o livro de Gênesis. Então eu quero que você se coloque, não nos sapatos, mas nas sandálias dos nossos irmãos que estavam naquele deserto, à espera da promessa. Após 400 anos de escravidão, a forma de crer e pensar do povo de Deus havia sido moldada e influenciada pela cultura egípcia. Eles, com certeza, ouviram vários mitos do Antigo Oriente Próximo quanto às coisas do princípio. Eles aprenderam muito sobre deuses e pseudos-deuses que eram adorados pelos egípcios. Moisés foi versado, Moisés tinha PhD, pós-PhD na cultura da época. Moisés era um cara sabido. Ele conhecia esses mitos. Ele conhecia, por exemplo, o Gênesis de Eridu, que vai falar um mito sumério de criação e inundação. Ele conhecia o épico de Atraces, um mito que vai falar também da criação e inundação. Ele conhecia o mito de Enuma-Elish, que fala sobre a forma babilônica de enxergar a realidade da criação. E ele teve, então, outros diversos textos egípcios que não foram ainda traduzidos para a língua inglesa ou portuguesa, permanecem em hieróglifos em algum canto. Ele tinha esse conhecimento, e o povo foi influenciado. Foram 400 anos. Pense na forma como você mudou o seu pensamento, ou como o seu pensamento foi mudado ao longo de 2 décadas. Imagina ao longo de 400 anos. Após 400 anos de escravidão, o povo era finalmente livre. E na época, isso é uma coisa muito interessante, a forma como a mentalidade das pessoas funcionava no Antigo Oriente Próximo é que os deuses eles funcionavam de acordo com o código postal. Então, cada nação tinha o seu deus e você não podia levar o seu deus para a nação que você ia entrar, porque lá tinham outros deuses daquela terra. Então, toda vez que existia uma mudança de localidade, existia uma mudança de Deus a ser adorado. E onde que a gente pode ver isso sendo contrariado? A gente vê a história de Ruth. A história de Ruth nos mostra como uma pessoa muda de país e ainda assim não adota outro Deus, mas era a maneira como as pessoas pensavam. Agora, quais seriam perguntas importantes? E aí, mais uma vez, eu quero que você se coloque nas sandálias daquele povo no deserto, olhando a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, vivendo em barracas, comendo do maná que vinha do céu. Eu quero que você comece a pensar, após muitos anos de escravidão, o como que agora eu viveria. Quais são os princípios que devem nortear a minha vida? Creio que essa é uma pergunta importante. Uma pessoa que foi escrava, ela não sabe viver em liberdade. Uma pessoa que só conhece a escravidão não sabe viver livre. Como devemos nos relacionar uns com os outros? Como devemos governar e ser governados? Porque Deus nos escolheu para sermos o seu povo? De onde viemos e para onde iremos? Qual é o nosso propósito, se é que existe um? Qual é de facto esse Deus que nos libertou do Egito? Quem é de facto esse Deus que fez um pacto, uma aliança conosco?
Que direito temos nós de guerrear e invadir uma nova terra que já é habitada por vários outros povos? O relato da criação, como um preâmbulo do Pentateuco, anuncia que Deus de Israel, o libertador pactual do seu povo, é o criador de tudo o que existe. E o versículo inicial é o pressuposto teológico da verdadeira religião bíblica. É o Senhor da aliança e o Deus da criação são o mesmo Deus. Ele tudo possui. Uma vez que ele criou, ele tem a prerrogativa da sua posse, ele tem a prerrogativa da distribuição, e ele pode distribuir conforme lhe apraz, conforme ele quer. E nada há de errado nisso. Não há nada moralmente equivocado nisso. É prerrogativa divina estabelecer se povos e nações rebeldes devem viver ou morrer, ser perdoadas ou não perdoadas. É uma prerrogativa divina conceder ou não graça. É uma prerrogativa divina conceder misericórdia e salvação. Portanto, ele tem o direito de dar a terra prometida ao seu povo e remover de lá outras nações. Não existe um dilema moral para aqueles que estão no deserto. É Deus, o Criador de todas as coisas, que vai ser apresentado no Gênesis, que está mandando você ir. Ele é o Deus Criador e o Deus possuidor. Será que nós não teríamos, então, perguntas semelhantes a responder no nosso tempo? Será que não deveríamos nós fazer perguntas parecidas? Quais são os princípios que devem nortear a nossa vida? Como devemos nos relacionar uns com os outros? Como devemos governar, liderar e ser governados e liderados? Quais são os princípios que devem nortear as nossas escolhas políticas? Qual é o maior problema da existência humana? É riqueza, é poder? É saúde? A palavra vai falar que o maior problema a ser resolvido é o pecado. De onde viemos? Para onde iremos? Qual é o nosso propósito? Quem é de fato esse Deus que nos libertou da escravidão do pecado? Quem é de fato esse Deus que fez um pacto, uma aliança conosco? Quem é de fato esse Deus que escolhe alguns e rejeita outros? Ele tem esse direito? Se nós cremos nesse Deus e a maioria da sociedade não, que direito temos nós de não reconhecer relacionamentos homossexuais como casamento? Que direito temos nós de sermos contra a adoção de crianças por pares homossexuais? Que direitos temos nós de lutar contra o assassinato de pessoas não nascidas? Que direito temos nós de lutar contra a mutilação e castração química de crianças? Nós veremos, porque nós seguimos o Deus Criador de todas as coisas, que nós temos todo o direito e, além disso, um dever. Mas vamos mudar um pouco a ordem das perguntas, vamos inverter a direção da pergunta. Que direito temos nós de chamar de distúrbios aquilo que Deus chama de pecado? Que direito temos nós de adotar valores culturais contrários às Sagradas Escrituras? Veja bem, pastor, é cultural ir para quermesse para o santo, por exemplo, mas não acontece isso em Portugal. Que direito temos nós de rejeitar a liderança masculina e a submissão feminina no casamento? Que direito temos nós de odiar as pessoas e causar divisão dentro da igreja e no nosso país? Nós veremos que nós não temos direito algum de fazer essas coisas. E a lista de perguntas poderia continuar a crescer. Ao descrever o livro de Gênesis, Tremper Longman III vai falar que a Bíblia pode ser descrita como uma sinfonia de 4 partes, passando da criação para a queda, da queda para a redenção, e da redenção para a nova criação, para a consumação, que será concluída quando nosso Senhor Salvador vier uma segunda vez. O livro de Gênesis estabelece, então, as bases para o resto da Bíblia, narrando brevemente os 2 primeiros movimentos, criação e queda, iniciando o terceiro, da redenção, em Gênesis 3,15. E então o 4º movimento será concluído nos 2 últimos capítulos das Escrituras. Apocalipse 21 e 22, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, a cidade celestial. É, portanto, a parte massiva das Escrituras se trata da história da redenção, e essa é a ótica, e essa é a lente, e esse é o pressuposto nosso quando nós lemos as Escrituras. Nós lemos as Escrituras com um fim em mente, mas sabendo do início. O livro de Gênesis pode e deve ser descrito como o livro dos fundamentos da fé cristã. E aqui eu quero
que você preste uma atenção e guarde isso no seu coração. Se nós tivermos convicção dos ensinamentos do livro de Gênesis, na maneira como o texto é apresentado, sem impormos filtros modernos e pós-modernos, se nós entendermos da maneira como o texto é colocado, como um texto histórico, narrativo histórico e literal. É isso que o livro de Gênesis é. E quem apresenta o texto dessa forma é o próprio autor. É a maneira como ele escreveu. São as regras do hebraico que nos mostram que aquilo trata-se de uma narrativa de fatos literais. Da maneira como o Senhor, Criador de todas as coisas, os interpreta, visando a nossa redenção. Se nós interpretarmos o texto tendo em mente, as Sagradas Escrituras nos contam essa história da redenção de maneira histórica, nos lembrando que as Escrituras são a interpretação dos atos redentivos de Deus ao longo de toda a história. História essa que será consumada na segunda e definitiva vinda de Jesus Cristo. A nossa cosmovisão estará bem fundamentada para enfrentar todas as outras cosmovisões que entram em conflito com a cosmovisão bíblica. Nós poderemos enfrentar os conflitos das cosmovisões e, ao mesmo tempo, vivermos uma vida de abundância diante de Deus. Em nossos dias, por exemplo, um dos grandes desafios em termos de cosmovisão tem sido o que cremos acerca da criação. Teorias e mais teorias, e hipóteses, e conversa fiada, e contos de fada têm sido propostas como teorias científicas e pseudocientíficas. Eu pesquisei as teorias mais famosas para a explicação do surgimento de todas as coisas. Por favor, não me pergunte o que ela significa, que eu não faço a menor ideia. Só pelo nome eu já sei que eu não tenho condição de acreditar numa mentira desse tamanho. Mas vamos lá. É a teoria do Big Bang, a mais famosa. A segunda é a gravidade quântica em loop. A terceira é a teoria M. Eu lembro do Mr. M, quando eu era criança, que revelava o segredo dos mágicos, né? A quarta é a seleção natural cosmológica. E, por fim, o universo oscilante. O que oscila é a fé do povo, né? Agora, o que todas essas hipóteses têm em comum, além do facto de todas elas estarem erradas? A ausência de Deus. E eis o motivo principal do seu erro. Com certeza, a mais popular é o Big Bang, que defenderá que do nada e por acaso uma explosão acontece, com nada existindo. Eu nunca consegui fazer fogo com nada, mas eu já explodi muita coisa na minha infância. Mas que do nada, por acaso, algo acontece, uma explosão acontece, condições começam a acontecer para surgimento de vidas de ameba, e agora temos nós, amebas, aqui. E dentro de um processo evolutivo que tomou milhões e bilhões de anos, faz com que você seja uma obra do acaso, uma ameba desenvolvida. Atualmente, as nossas crianças e mais crianças têm sido levadas a crer que elas são obras do acaso, descendentes de primatas, sem propósito de vida e sem destino eterno. O que será que a Bíblia tem para nos falar acerca desse assunto? O que será que a Bíblia pode nos ajudar, então, a entender e a desmontar mentiras e mais mentiras que têm sido contadas para as nossas crianças e para nós mesmos acerca da realidade? Então vamos começar o relato do primeiro dia, de como tudo começou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. De acordo com Matthew Henry, o primeiro versículo da Bíblia nos proporciona um conhecimento mais seguro e melhor, mais satisfatório e útil sobre a origem do universo do que todos os volumes filosóficos juntos. A fé do cristão, a fé viva dos cristãos humildes, compreende esse assunto melhor do que a imaginação elevada dos maiores intelectos. É na sabedoria divina derramada sobre nós que existe a verdadeira inteligência e revelação da realidade. O texto hebraico enfatiza, então, a palavra traduzida por no início.
O autor bíblico coloca para nós, para deixar bem claro, existiu um início. Nada existia antes da criação, a não ser Deus, que sempre foi, é e será. Ele nunca precisou existir porque ele é. Aqui nós temos o princípio de tudo. Nós temos o princípio de como todas as coisas vieram a existir. É esse verso que nos relata o início da existência do tempo, matéria e espaço. Aquele que é eterno não precisa do tempo. Aquele que é eterno está fora do tempo. Aquele que é eterno vê tudo ao mesmo tempo e sempre viu e sempre soube, porque ele tudo sabe. Mas mais ainda, mais do que isso, a criação de toda a realidade espiritual está narrada nesse verso. É a criação dos céus e da terra. Diferentemente da teoria do Big Bang, é nesse verso que nós temos a criação a partir do nada, mas tendo Deus como seu sujeito, sendo Deus o autor da criação ex nihilo, a partir do nada, como apresentado por Paulo na última parte de Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É Ele quem pode criar. É somente Ele que tem poder para criar. É somente Ele que tem capacidade, criatividade para criar. Deus, a partir do nada, cria não apenas alguma coisa, mas toda a realidade física e espiritual. Deus demonstra a sua autossuficiência, a sua absoluta independência e o seu poder no ato criacional no primeiro verso. Aqui nós temos Deus como sendo o primeiro sujeito da história bíblica. É Ele o primeiro sujeito. E uma verdade confortadora para o seu coração e para o meu coração. Ele será o último sujeito. É Ele quem virá ao nosso encontro. É Ele quem virá como o redentor de toda a história. É Ele quem virá como o redentor da minha e da sua vida. É Ele quem virá para nos levar para uma nova realidade. Uma realidade de ausência de pecado e presença contínua diante de Deus. A criação e a redenção são resultados da ação de um Deus todo-poderoso. E não apenas todo-poderoso, mas um Deus que ama o seu povo. E o verbo utilizado aqui para criar é um verbo que em todo o Antigo Testamento é aplicado a apenas um tipo de sujeito. Somente Deus cria do jeito como está aqui em Gênesis 1. E o verbo utilizado aqui é bará. Não existe nenhuma vez que o verbo bará é utilizado com outro sujeito que não seja Deus. Ao mesmo tempo, isso não significa que toda vez que Deus cria alguma coisa, Ele cria a partir do nada. Deus cria sim a partir de coisas que já existem. Quando nós olhamos em Isaías 43, Deus cria, o texto vai dizer que Deus bará o povo de Israel. Quando nós lemos os Salmos, nós vemos que Deus cria em nós um novo coração. A ênfase não está na ausência da matéria para a finalidade da criação, mas a ênfase está sobre a liberdade, a criatividade e o poder de Deus nessa ação. É somente um Deus poderoso que pode criar todas as coisas a partir do nada, é somente um Deus poderoso que pode formar um povo para si, e é somente um Deus poderoso que pode transformar o nosso coração corrupto. É somente um Deus todo-poderoso, que tem liberdade, criatividade e poder, pode fazer isso. E o povo, então, o povo de Deus, prestes a entrar na terra prometida, tem à sua mente o Deus do pacto. Se você se lembrar, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, ele se revela como Yahweh. Esse é o nome que o povo conhecia. É esse o nome do Deus do pacto. O Deus que prometeu que os tiraria da escravidão e os levaria para uma nova terra. Mas Moisés, movido pelo Espírito Santo, utiliza o termo Elohim, mostrando então uma realidade importante para nós, que o Deus soberano, criador, é também o Deus pactual. É o Deus que fez um pacto com o seu povo, é aquele que criou tudo e por isso ele pode cumprir as suas promessas. Por isso, eu e você podemos depositar a nossa confiança, a nossa fé e a nossa esperança nele.
Consegue imaginar quão encorajador foi para o povo de Deus no deserto? Não tinha uns caras brutos para lutar. Era uma geração que estava sendo formada no deserto, sem treinamento de guerra. Imagina o quão encorajador foi saber que o Deus Criador estava do lado deles. O quão encorajador foi saber que o Deus que abriu o Mar Vermelho não apenas abriu, foi Ele quem criou o Mar Vermelho. E que se é Ele quem criou todas as coisas, não existe dilema moral em segui-lo, em obedecê-lo, e por isso guerrearei contra as nações que estão na terra que foi prometida por Ele para o seu povo. Consegue imaginar que conforto? Talvez se os nossos irmãos no deserto tivessem lido John Knox, né, tem só um problema aí de uns 3.000 anos, eles teriam entendido que o homem com Deus ao seu lado é sempre maioria. Mas ao apresentar Deus como Criador, Moisés mostra para o seu povo que todos os deuses do Egito, todos os falsos ídolos do Egito, são, na verdade, resultado da criação do verdadeiro Deus. Enquanto você desafia um povo que adora falsos ídolos, e é por isso que as pragas foram aplicadas, e todos eles, Deus demonstrava o seu poder para o povo de Deus e para o egípcio, de que eles estavam fazendo o que Romanos 1 vai dizer. Deixando de adorar o Criador, adoraram a criatura. E é por isso que ele vem e esmaga e mostrando o seu poder sobre toda a realidade criada, e ele sendo então um único Deus, vivo e verdadeiro. Consegue imaginar como isso mudava os fundamentos da crença do povo de Deus? Você consegue ter ideia do que isso pode representar de encorajamento para eles e para nós, na realidade que nós vivemos? E outro aspecto importante é o fato de que existe um Deus criador e de que todas as outras coisas são criatura. Existe uma diferença qualitativa entre seres, que na teologia, o sabichão lá, os caras deram nome, é uma diferença ontológica. Existe um Deus que é infinito e existem nós, seres criados, finitos, limitados, incapazes. Mas nós falaremos mais sobre isso no 6º dia da semana da criação. Mas diante de um Deus infinito, que nada precisa, Ele, em seu amor, movido pela sua graça, escolhe se relacionar com pessoas tão sem valor quanto você e quanto eu, em termos morais. Pessoas que acordam ofendendo a Deus e muitas vezes vão dormir ofendendo a Deus. Pessoas que ao longo do seu dia se esquecem desse Deus. Pessoas que ao longo do dia tentam conquistar as coisas na força do seu braço, do seu jeito, esquecendo a cosmovisão bíblica, esquecendo aquilo que Deus nos ensina, esquecendo a maneira como nós devemos pensar e competindo com os de fora como se a gente fosse de fora, fazendo as coisas como se a gente fosse de fora. Mas por fim, o verso diz que Ele criou os céus e a terra. E eu entendo aqui que essa expressão representa um merisma, palavra que o nosso irmão Damião ama. E merisma é uma expressão utilizada em que toda a realidade entre os dois extremos estão contidas ali. E seguindo o meu professor Jonathan Gibson, o nosso entendimento é de que quando Deus criou os céus, Ele não está a falar dos céus como nós vemos, mas Ele está a falar de toda a realidade espiritual. Os céus onde Deus habita, os céus talvez onde Paulo foi elevado. Paulo foi elevado ao 3º céu. Em Gênesis 3 nós veremos a descrição de 3 céus diferentes. E o fundamento que nós temos para isso é o texto hebraico. A utilização de palavras diferentes se referenciando a coisas diferentes. A marcação do texto hebraico aponta que esses atos de criar céus e terra estão contidos no primeiro dia da criação e não como um resumo da criação. Agora, será que a gente tem apoio bíblico para defender essa ideia? Se vocês me conhecem, vai ter, né? Então, Colossenses 1, versos de 15 a 17, está escrito assim na palavra do Senhor. Este, Jesus Cristo,
É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Mas se não bastasse isso, se não bastasse Paulo, inspirado pelo Espírito, nos dar essa verdade, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, também nos auxilia na compreensão da criação da realidade espiritual. E diz assim a palavra do Senhor: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quando nós olhamos para a criação, nós entendemos que esse relato do criou os céus e a terra está a falar da realidade espiritual e da realidade material. Se eu não tenho a criação da realidade espiritual no primeiro verso, eu não tenho esse relato em nenhum lugar das Escrituras. E nem a gente estaria vendido na realidade espiritual. Mas não é isso que o texto diz. O texto nos diz que no primeiro ato criacional, Deus cria a realidade material e ele cria a realidade espiritual. Assim sendo, temos então o primeiro ato criacional de Deus, no primeiro dia da criação, resulta nessas duas realidades. E o verso 2 vai explicar a condição, céus e terra. Ele vai explicar a condição de como a terra estava após a criação dessas duas realidades. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus parava por sobre as águas. Quando nós olhamos para esse texto, eu creio que uma pergunta importante de ser feita é: se Deus criou tudo bom, o que significa sem forma e vazia? Porque se você olha para sem forma e vazia, não me parece coisa boa. Se você está solteiro ou solteira procurando um namorado ou uma namorada, você não quer uma pessoa sem forma e vazia, quer? Você quer algo bom. Você não quer algo sem forma e vazio para a sua vida. O que será então e como que a gente vai responder isso de uma maneira bíblica? E veja a importância da nossa cosmovisão. Veja a importância de nós levarmos a sério que o texto bíblico diz que Deus criou tudo bom. Depois de nós, muito bom. Como que a gente tem que entender esse texto? E eu creio que o A.J. Young vai dar uma resposta brilhante para essa questão. E ele diz o seguinte: isso não afirma que fosse uma massa confusa, no sentido de estar desordenada, mas simplesmente que não era habitável, não estava preparada para receber a humanidade. A ideia, então, não é de um caos, mas é a ideia de um projeto que é realizado em etapas e etapas que estão em andamento. É a ideia de que Deus faria algo tão maravilhoso que ele vai preparar as condições para que esses seres vivam de uma maneira abundante. Vai ser, então, Deus preparando a terra durante 5 dias, para que no 6º a gente seja criado. É Deus fazendo um projeto, assim como um engenheiro ou um arquiteto dos bons vai fazer, para que tudo aconteça de maneira perfeita, no devido momento. Até o momento, então, a terra se encontra inabitável. Sem preenchimento, sem iluminação, a gente vê o destaque para as trevas. E nós vemos uma informação bastante interessante, né? Essa ideia do Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A tradução no inglês, não lembro se vocês vão ter isso na sua memória, aqueles veículos anfíbios que flutuam sobre a superfície seca e molhada, chama hover. Então a ideia é que o Espírito Santo estava naquela ação por sobre as águas. Agora, o que isso significa para nós? O que essa imagem quer trazer para mim e para você? O que ela quer nos ensinar? Quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem que pensar que existe algo a ser ensinado.
Existe algo que Deus está a nos comunicar, porque Ele não desperdiçaria palavras para que o nosso coração seja transformado. E muitos paralelos têm sido feitos a respeito dessa imagem do Espírito pairar. O verbo traduzido aqui para o português, né, pairar no hebraico, em alguns textos é usado como a águia, protegendo os seus filhotes antes que eles possam voar. De uma forma em que a águia está a preparar aqueles filhotes, para que eles façam voo. Esse mesmo verbo é usado quando o Espírito enche Bezalel para que ele construísse o tabernáculo. E a mesma ideia é transmitida quando o Espírito paira sobre Maria e faz a conceição maravilhosa e milagrosa, virginal de Jesus Cristo. Diante de uma terra inabitável para seres humanos, o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, domina e prepara a terra para as outras criaturas. A ideia de que o Espírito está desde o princípio a agir, cuidando de tudo para que nós tenhamos uma vida abundante em Jesus Cristo. Então, disse Deus, e eu amo a simplicidade do relato, haja luz, e houve luz. Esse verso faz com que muitos sejam enganados por uma proposição lógica equivocada. É bastante comum, o cara estudou 2 minutos lá, né, fez uma aula de filosofia, um negócio assim. É bastante comum que pessoas duvidem do relato da criação, ou então duvidem dos dias sequenciais da criação, pois como seria possível que a luz existisse se o sol não tinha sido criado? Como que pode? Existe uma contradição nas Escrituras, existe um problema nas Escrituras. Se o sol não foi criado, que luz é essa? Como é possível ter luz sem o sol? Essa é a pergunta. Aí a minha pergunta para você é sério? É sério que é esse o teu argumento? É sério? Ele criou tudo do nada. É sério que você acha que ele não tem capacidade de criar luz do nada? Nós, seres humanos, inventamos isso aqui. Isso aqui emite o quê? Luz. É o sol? Agora, se você limitado, se nós, seres humanos, limitados, afetados pela queda, com a corrupção da nossa razão, fomos capazes de criar uma lâmpada que emite luz, e é difícil para Deus criar uma luz sem sol? Vai se catar. Não é. Agora pergunta, eu vou além. Será que não seria ele a própria fonte da luz? E para isso eu vou te convidar para saltar do primeiro capítulo para o último capítulo das Escrituras. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, eu lerei o verso 23, texto que está a descrever a Nova Jerusalém, o texto que está a descrever o lugar onde os crentes em Jesus Cristo viverão para todo sempre. Hoje eu estou ajudando vocês, hein? Pedi para abrir no primeiro e no último. Os do meio eu não compliquei. João, Colossenses, hoje não. Então está escrito assim na palavra do Senhor: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Deus precisa do sol? Será que Deus precisa do sol para gerar luz? É Ele a fonte de toda a luminosidade. É Ele a luz que expõe o pecado. É Ele a luz que expõe a imperfeição. Vamos pensar um pouco sobre o tema luz. Luz é um tema muito importante nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos, por exemplo, para João 8,12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus Cristo apresenta a luz como uma imagem para a salvação. Jesus apresenta a luz como uma imagem
para a caminhada do cristão no seu processo de santificação. Mas mais do que isso, em 1 João 1,5, João vai dizer que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E aqui está falando de pureza. Aqui está falando de santidade. A luz é um tema constante. E se a luz é um tema importante, ela surge logo no primeiro capítulo, apontando para a pureza, para a perfeição, o estado com que as coisas foram criadas. Lembram aqueles que participam da EBD, quando eu digo que Deus condescendeu em nossa direção para ter um relacionamento conosco? Lembra aquela ideia de que Deus vem ao nosso encontro e comunica conosco de forma que nós possamos compreender? E uma das maneiras que Deus faz isso, ele cria padrões. Ele estabelece padrões que deverão ser utilizados ao longo de todas as Sagradas Escrituras. Vai ser de Gênesis a Apocalipse. E esses padrões que Deus usa para nos ensinar verdades profundas e importantes da história da redenção. Agora, o que será então que Deus nos ensina com esse tema da luz logo na criação, como sendo já criada no primeiro dia? Nós conseguimos ver um padrão de trevas para a luz. Nós temos no primeiro capítulo da Bíblia o estabelecimento de um padrão soteriológico, o estabelecimento de um padrão acerca da salvação. É um caminho das trevas para a luz. É o tempo todo. Então Deus, no primeiro capítulo, já coloca para nós, existe um padrão. Pense sobre esse padrão. E a gente vai descobrir logo no capítulo 3 que a gente vai precisar desse padrão. Um outro detalhe importante é de que a ação criadora se dá através de uma palavra, de um verbo. Haja. E o resultado? Ouve. Quando nós olhamos para João 1, de 1 a 5, não tem como a gente não fazer a conexão. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Nós, privilegiados pelo momento histórico que nós vivemos, nós que somos privilegiados por termos o cânon completo das Sagradas Escrituras, nós temos acesso à informação que nos mostra que Cristo é o verbo criador de todas as coisas. Nós podemos ver em 3 versículos, Pai, Filho e Espírito em ação. Nós temos desde o começo a Trindade preparando então um ambiente para que nós pudéssemos ser salvos. Agora, mais uma vez, parece que João e o autor aos Hebreus estavam em contato. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus, outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, quem vive nos últimos dias? Eu. Você eu não sei, mas eu vivo. Então nós vivemos nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Pai, Filho e Espírito. 3 versículos. 3 pessoas. Um só Deus. O Deus triuno. Agindo e criando o ambiente perfeito para que exista uma vida em abundância. Nós sabemos que em Gênesis 3, os nossos representantes federais, os nossos pais na fé, o bendito Adão, vai comer do fruto, o pecado entrará e o ambiente perfeito torna-se então imperfeito. Mas o padrão de perfeição está estabelecido no começo. E é ele quem nos trará esperança para aquilo que virá no futuro. E viu Deus que a luz era boa.
e fez separação entre luz e trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Se Deus pode separar coisas que não têm moralidade, como luz e trevas, será que Deus não pode separar seres morais? Será que não tem Ele prerrogativa sobre a moralidade? Será que não tem Ele, então, direito de salvar a quem Ele quer? Será que não é Ele, então, de fato soberano, como as Sagradas Escrituras nos mostram? É somente Deus quem tem e possui a autoridade e a capacidade para emitir um juízo perfeito. É Ele quem proclama uma avaliação positiva daquilo que fora criado. Eu não fico surpreso quando diz que a luz era boa. Quem criou? Deus. Nesse caso é zero surpresa, é zero novidade. Entretanto, o texto vai chamar a atenção para a qualidade e a adequação do objeto para o seu propósito. Ou seja, a luz era boa para aquilo que ela foi criada para fazer. Aí nós veremos então no futuro que nós temos um propósito pelo qual nós fomos criados. Mas o termo hebraico usado pelos israelitas está mais intimamente relacionado com a mente e a opinião de Deus. Deus é eminentemente aquele que é bom e a sua bondade reflete nas suas obras. É a criação como a revelação geral que nos mostra a existência de um Deus, que nos fornece conhecimento, também nos fornece conhecimento acerca dele. É Ele, em sua bondade e em sua graça, que está a construir um espaço perfeito para que os seus propósitos sejam cumpridos. É por isso que o autor aos Romanos vai dizer que quando nós olhamos para a criação, todos os homens não têm desculpa para negar a existência de Deus e para não se submeter a Ele. Porque a revelação geral, a criação, isso que Deus começou a fazer no primeiro dia, aponta para o seu poder, para a sua criatividade, para a sua soberania. É Ele que está a criar um ambiente que seria afetado por causa do pecado de Adão, o nosso representante federal. Essa perfeição vai então, deve nos encantar e nos levar a uma postura de adoração ao Deus que não apenas criou tudo perfeito, mas que restaurará tudo aquilo que foi afetado pelo pecado. Nós temos um Deus que não nos abandona. Nós temos um Deus que é presente, nós temos um Deus soberano, nós temos um Deus dono da história, nós temos um Deus que vem ao nosso encontro e se revela a nós e manda o seu Filho para viver uma vida de obediência e morrer em meu e em seu lugar. Ele não nos deixará, Ele não abandonará a criação, e por isso que Romanos 8 diz que a criação geme para que Cristo volte. A criação anseia a redenção. Muito mais deveríamos nós ansiar esse dia. Ele restaurará completamente, perfeitamente, tudo que foi afetado pelo pecado, e em Cristo nos traz para uma relação de intimidade com Ele. E Ele nos colocará no novos céus, na nova terra, na nova Jerusalém, também perfeita, mas com impossibilidade de queda. Ele nos colocará lá, e nós seremos impedidos de cometer o mesmo erro, o mesmo pecado que Adão cometeu. Então Deus separa luz e trevas, nomeia dia e noite, houve tarde e manhã, primeiro dia. E eu quero que vocês guardem no coração, isso é uma outra ferramenta que vai auxiliar vocês na compreensão do livro de Gênesis, ou do Antigo Testamento completo. O ato de nomear indica autoridade e poder sobre o objeto nomeado, sobre a coisa nomeada, ou sobre a pessoa nomeada. Nós voltaremos nesse ato de nomear na criação de homem e mulher. E nós veremos um padrão criacional completamente contrário
ao feminismo satanista que existe na nossa época. Terminamos o primeiro dia, mas eu prometo para vocês que eu não vou gastar mais 6 sermões para terminar a semana da criação. A Aline balançou que quer que gaste ou não? Não, né? E para concluir, o meu professor Jonathan Gibson, né? Ele argumenta que do primeiro versículo, no princípio, criou Deus os céus e a terra, é possível extrair 12 atributos acerca de Deus. São mais atributos do que palavras que tem no versículo. E ele faz a brincadeira que algumas estão lá e outras, pelo fato dele estar viciado no texto, ele colocou lá. Mas não é, estão todas lá. Aperta o cinto, que aí vão as 12. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E por isso o nosso Deus é um. O nosso Deus é Espírito, o nosso Deus é eterno, o nosso Deus é infinito, o nosso Deus é imutável, o nosso Deus é autoexistente. O nosso Deus é vida, o nosso Deus é imortal. O nosso Deus é criador, o nosso Deus é onipotente, o nosso Deus é onisciente e o nosso Deus é soberano. É esse o Deus que te convida para que você creia como Ele quer que você creia, para que você creia na maneira como Ele se revelou. E falando sobre as cosmovisões em conflito, tem um camarada chamado Robert Jastrow. Ele era, não sei se ainda é, né, o diretor de um dos institutos que pertencem à NASA, né? E em um dos seus livros ele vai escrever sobre a consternação dos cientistas que, quando levado pelo seu próprio método, eles acabam voltando para um ponto inicial acerca da criação que eles nunca conseguem avançar. Então, abre aspas para a citação do diretor de um dos institutos da NASA. Há um tipo de religião na ciência. É a religião de uma pessoa que acredita que há ordem e harmonia no universo. Cada evento pode ser explicado de forma racional como produto de algum evento anterior. Esta fé religiosa do cientista é violada pela descoberta de que o mundo teve um início em condições em que as leis conhecidas da física não são válidas. E como produto de forças ou circunstâncias, não podemos descobrir. Neste momento, parece que a ciência nunca será capaz de levantar a cortina sobre o mistério da criação. Para o cientista que viveu pela sua fé no poder da razão, a história termina com um sonho ruim. Ele escalou as montanhas da ignorância e está prestes a conquistar o pico mais alto da montanha da ignorância. Ao puxar-se sobre a rocha final, então imagine alguém escalando o Everest, ao puxar-se sobre a rocha final, é recebido por um grupo de teólogos que ali estão sentados há séculos. O que Jastrow chama de rocha mais elevada da ignorância, a Bíblia chama da mais elevada sabedoria e temor ao Senhor. Temor àquele que é devido. Temor àquele que é o Deus Criador. Temor àquele do Deus que é soberano sobre tudo e sobre todo. Temor daquele que é o Deus pactual. Daquele que não nos abandonará. Daquele que nos carregará. Para que um dia possamos encontrar fisicamente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O convite do relato da criação é para que depositemos a fé no Deus Criador. É para que as nossas convicções sejam enraizadas nas Sagradas Escrituras. É para que não tenhamos vergonha de abraçar a cosmovisão cristã em suas últimas consequências. E diante desse convite, existem apenas 2 posturas: submissão ou rebelião. Qual será a sua? E para encerrar, quero fazer algumas breves aplicações. Diante desse Deus Criador, tenha o seu coração cheio de admiração e louvor. Adore a Deus por quem Ele é, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. Coloque no teu coração um senso de admiração que te deixa sem palavras.
Peça a Deus para que você possa compreender e perceber essa realidade, de tal forma que você trema diante dele na sua vida devocional. De tal forma que você anseie pelos momentos em que você poderá se colocar diante dele, separado das outras coisas, para ler a palavra e orar a ele. Descanse o seu coração diante da realidade que nós vivemos. Nós vivemos num mundo não apenas criado, mas governado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele é o dono da história do universo e dono da sua história. A história que foi escrita e está sendo executada é a história da redenção. Os eventos catastróficos, as guerras por todos os lados, fazem parte do plano de Deus para salvar os seus eleitos no mundo. Descanse diante das adversidades. Por mais desesperadora que possa parecer a realidade do mundo hoje, né? Os terroristas climáticos, os terroristas explosivos, os terroristas disso, os terroristas daquilo, podem trazer medo para o seu coração. Quando nós olhamos para a realidade, é impossível não ver as consequências do pecado. É impossível não ver as consequências do pecado diante de desastres naturais, por exemplo. Descansa o seu coração. Cristo redimirá tudo e todos os eleitos. Ele redimirá toda a criação. Agora, se Deus criou todas as coisas, quais são as áreas da sua vida que você está disposto a confiar e submeter à vontade dele? Quais das suas crenças secularizadas você está disposto a substituir por crenças bíblicas? Eu desafio você a fazer uma lista ao longo da semana, a colocar diante de Deus em oração e a buscar nas Sagradas Escrituras as crenças que devem preencher, inundar e fortalecer o seu coração. Se Ele é o Criador de todas as coisas, será que existe problema grande o suficiente que o Criador de todo o universo não dá conta de resolver? Se Ele é o Criador de todas as coisas, será que Ele não tem poder para curar sua alma? Para remover as marcas e as dores do seu passado? Será que esse Deus não tem esse poder? Coloque diante dele o seu coração em oração e se submeta à sua poderosa mão. Ele é o oleiro que molda os seus vasos. Ele é aquele que transforma o nosso coração. Ele é aquele que nos leva a uma vida de abundância em santidade. E se você está aqui hoje, mas ainda não crê nesse Deus, o nosso convite é: deposite a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pois Ele tem poder para te salvar. E caso você tenha interesse, procure qualquer um dos membros do conselho, que nós ficaremos felizes em conversar contigo e orar por você. Vamos orar. Pai, a Tua palavra foi lida, foi exposta, e diante dela, os nossos pecados também são expostos. No dia de hoje, nós vemos tantos pecados tão claros nas nossas crenças. Seja na maneira como nós entendemos quem o Senhor é, na maneira como nós percebemos quem o Senhor é, na maneira como nós percebemos a realidade, o mundo e a sua origem, na maneira como nós somos covardes e tímidos diante de um mundo que banaliza e ironiza a sua existência e a forma como o Senhor criou todas as coisas. Nós temos crenças que são contrárias à Tua palavra, e a Tua palavra é a manifestação da Sua vontade. Nós pedimos perdão, Pai, pois nós precisamos de Ti, do Teu Santo Espírito. Nós somos fracos, covardes,
Nós muitas vezes não te amamos como deveria, não lemos a tua palavra como deveríamos, não buscamos a ti em oração como deveríamos. Nos ajuda na nossa fraqueza. Dá-nos cada vez mais do agir do teu Santo Espírito em nosso coração. Transforma-nos cada vez mais à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos cada vez mais uma sensação de admiração, de contemplação diante de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor fará. Dá-nos alegria de sermos parte do teu povo e termos o privilégio de saber a maneira como o Senhor quer que nós vivamos. Leva-nos a uma vida de intimidade contigo, leva-nos a uma vida de santidade. E tudo isso nós clamamos gratos no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.